Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 2 de hematologia. E hoje a gente vai conversar sobre alguns distúrbios da hemostasia. A gente vai aplicar então agora na prática os conhecimentos que a gente adquiriu lá na aula de fisiologia da coagulação. E a gente vai começar então falando sobre os distúrbios da hemostasia primária, passando então pela plaquetopenia, pela PTI, pela doença de von Willebrand e finalizando com o HIT, e os distúrbios da hemostasia secundária, falando sobre as hemofilias e sobre a coagulação intravascular disseminada, a CIVD. Então, vamos começar conversando sobre a plaquetopenia. A plaquetopenia, ela é praticamente o ganha-pão do hematologista, já que ela é responsável por quase 1/3 das consultas lá no ambulatório da hematologia, tá? As plaquetopenias, elas acontecem em cerca de 5 a 10% de todos os pacientes que estão internados no hospital. E em ambiente de terapia intensiva, mais de 30% dos pacientes acabam tendo também plaquetopenias. Então vejam que as plaquetopenias, elas podem ocorrer em contextos muito variados. Então a gente precisa saber quais são os sinais que vão nos levar a pensar que há de fato alguma alteração, que a gente precise lançar a mão de uma investigação mais aprofundada da causa dessa plaquetopenia. Diferentemente dos cenários em que a plaquetopenia ela é só secundária a algum outro evento que esteja acontecendo naquele momento para o paciente. Então, a gente primeiro precisa excluir emergências, né? Passando então para hematoscopia. Diante de um quadro de plaquetopenia, é sempre importante a gente pedir para alguém no laboratório, ou você mesmo, se você quiser, né, ir lá olhar a lâmina do hemograma desse paciente. A gente, então, colhe o hemograma, pinga uma gotinha do sangue do paciente numa lâmina, corre a lâmina e coloca no microscópio. E você vai estar em busca, então, de grumos plaquetários. Se você tiver a presença de grumos plaquetários, vai justificar a plaquetopenia do paciente, tá? Além disso, a gente vai avaliar o grau da plaquetopenia, já que a nossa conduta frente a uma plaqueta de 90 mil vai ser muito diferente do que uma plaqueta de 5 mil, né? A gente vai considerar também as exposições do paciente, o contexto clínico, já que a gente viu aqui que mais de 30% dos pacientes que estão internados na UTI vão apresentar algum grau de plaquetopenia, né? A gente vai também, sempre importante a gente determinar quando que essa plaquetopenia começou. Ou seja, se a gente conseguir um hemograma prévio do paciente que era normal, é sempre muito importante para guiar o nosso raciocínio, tá? E além disso, avaliar quais são os sintomas que estão associados com esta plaquetopenia. O paciente sangra? O paciente não sangra? Tem alguma outra alteração de anemia, de alteração de leucograma? Enfim, a gente vai avaliar tudo isso. As principais causas, então, de plaquetopenia podem ser separadas em algumas caixinhas. Vamos começar, então, com a caixinha de deficiência na produção. Ela pode ocorrer por uma insuficiência medular, ela pode ocorrer por neoplasias, por medicamentos, e aqui, presta atenção, se a Unicamp for a sua o seu principal alvo, o seu principal objetivo, foque na plaquetopenia medicamentosa, porque eles cobram todo ano plaquetopenia induzida por medicações, tá? Infecções virais e também doença hepática. Além disso, a gente pode ter também um aumento da destruição das plaquetas, que pode ser por autoanticorpos, como na PTI, pode ser na HIT, pode ser na CIVD, na PTT, na síndrome HELP. Pode ocorrer também um sequestro esplênico, quando ocorre a esplenomegalia, né? Pacientes que têm um baço muito grande podem ali ficar consumindo as plaquetas do paciente. A pseudoplaquetopenia, que ocorre então a formação de anticorpos anti-EDTA, que é o anticoagulante do nosso tubo normal, do hemograma, do nosso tubo de tampa roxa. E pode ser também uma plaquetopenia dilucional, que pode ocorrer no contexto de anasarca e no contexto, né, de uma gestação, em que a mulher ela aumenta muito a sua volemia. Então é muito normal as gestantes ficarem ali com plaquetas entre 100 e 120 mil, e isso tá tudo bem, não é nada para se preocupar, tá bom? Então vamos já para uma questãozinha da FAMERP de 2024. Um paciente de 34 anos, do gênero feminino, procura atendimento ambulatorial para realizar um check-up, ou seja, check-up, paciente assintomático. Não apresenta queixas clínicas ou patologias em tratamento. Seu exame físico é normal. O único exame complementar alterado foi o hemograma, com a série vermelha e branca normais, mas com plaquetas de 25 mil. Foi repetida a coleta com o mesmo resultado. Diante desse caso, qual deve ser
a conduta a ser seguida? Letra A, coletar mielograma. Letra B, dosagem de vitamina B12 e B9. Letra C, coleta de coagulograma e fibrinogênio. E letra D, coleta de hemograma em tubo de citrato de sódio. Então, gente, vamos lá. Vejam, é uma paciente jovem, assintomática, que tem a série vermelha e a série branca normais, tá? Isso é muito importante pra gente. Mas que ela tem uma plaquetopenia que foi inclusive confirmada num outro teste, num outro hemograma, que veio de 25 mil, ou seja, não é uma plaquetopenia desprezível, né? Então, gente, diante de um quadro assim de plaquetopenia, a gente deve sempre se perguntar: esse paciente tem passado de sangramento pessoal ou tem alguma história familiar de sangramento? Se a resposta for sim, muito provavelmente a gente está diante de uma plaquetopenia verdadeira. Agora, se a resposta for não, a gente deve suspeitar que a gente está diante de uma pseudoplaquetopenia, que essa plaquetopenia não é real. E a gente vai confirmar isso como? Através da hematoscopia, que nem a gente conversou que tem que ir lá olhar no microscópio em busca de grumos plaquetários, e solicitar um novo teste, um novo hemograma num tubo de citrato, com anticoagulante não EDTA, tá? Bom, então a pseudoplaquetopenia, ela é responsável até por 15% das plaquetopenias, e ela é decorrente de agregados plaquetários. E quando você vai lá e olha a hematoscopia do paciente, é justamente isso que você enxerga. Um monte de plaquetinha, tudo grudada, tá? Umas nas outras. Isso aqui é um grumo plaquetário, tá? Vejam aqui do lado são as hemácias. Vejam como as plaquetas elas são bem menores que as hemácias. E isso ocorre devido à presença de um anticorpo que o nosso corpo produz, anti-EDTA, que é o coagulante do tubo de tampa roxa, que é o tubo que a gente coleta o hemograma de forma geral. Tá? E a presença desse anticorpo anti-EDTA faz com que as plaquetas elas aglutinem, que elas grudem umas nas outras. E a gente deve, então, prosseguir com a recoleta no tubo de citrato. E agora, às vezes, vocês devem estar se perguntando: ai, Carol, mas então por que pode acontecer isso em até 15% dos casos? Por que a gente não colhe, por que o citrato não é o nosso tubo de escolha já para colher o hemograma? Por que a gente colhe no EDTA? Bom, gente, porque o EDTA, a gente até conversou isso já lá no módulo 1, o EDTA ele preserva a morfologia das células, enquanto que o citrato ele pode fazer uma alteração na morfologia. E muitas vezes, em doenças hematológicas, a morfologia, a hematoscopia, ela dá muitas pistas para a gente do que está acontecendo com o sangue do paciente. Então, por isso que para a gente a morfologia é fundamental, tá bom? E outra coisa, por que então, Carol, que esses grumos plaquetários fazem a plaquetopenia? Por que quando a gente coloca lá no contador automático, o paciente fica com plaquetas baixas, sendo que na verdade ele não está? Porque os hemocitômetros, atualmente, eles contam as células do nosso sangue por volume, então pelo tamanho, e por granulosidade. Então, baseado, o citômetro ele vai passando a célula uma a uma e ele vai contando o que ela é. Ah, essa aqui é hemácia, essa aqui é neutrófilo, esse aqui é eosinófilo, esse aqui é basófilo, esse aqui é plaqueta. Ele vai, então, jogando e ele faz essa distinção, então, por volume e por granulosidade. Quando passa um grumo plaquetário deste tamanho lá no hemocitômetro, ele vai contar isso muito provavelmente como sendo um neutrófilo, como um granulócito, já que está grande e está cheio de grânulo, né? Então, ele acaba se passando por um leucócito, sendo que, na verdade, são várias plaquetinhas grudadas, tá? Então, ok. Eu tenho isso, essa paciente que é assintomática, não tem passado de sangramento, não tem nenhuma queixa, série vermelha e série branca são normais, e eu tenho 25 mil plaquetas. O que eu devo fazer em seguida para ela? A primeira coisa, antes de desencadear qualquer outra investigação, é colher um novo hemograma no tubo de citrato, tá bom? Então, bora lá. Vamos mais uma questãozinha. Uma mulher assintomática, de 45 anos, faz uso de fenitoína e naproxeno. Ela vem em consulta médica devido à plaquetopenia. No hemograma, ela apresenta 65 mil plaquetas. Assinale a alternativa com o exame ou a conduta médica que não faz parte da avaliação inicial ou conduta inicial. Letra A, anti-HIV e anti-HCV. Letra B, tentar trocar a fenitoína por um outro tipo de anticonvulsivante. Letra C, FAN. Letra D, aspirado de medula óssea ou mielograma. E letra E, pesquisa de H. pylori. Vejam que está pedindo qual exame não faz parte da avaliação inicial, tá bom? Então, gente, a plaquetopenia, ela pode ter diversas causas, como a gente já conversou. E uma causa muito importante de plaquetopenia que a gente deve ter sempre em mente é a plaquetopenia induzida por drogas.
em que as principais causadoras de plaquetopenia são a heparina, os AINES, os anti-inflamatórios não hormonais, a vancomicina, a linezolida e os anticonvulsivantes, e especialmente carbamazepina, fenitoína e o ácido valproico. Mas assim, gente, o que vocês têm que lembrar, que é o que cai assim, ó, que despenca nas provas, é a vancomicina. A vancomicina, às vezes o paciente ele começou a usar a vanco, poucos dias depois a plaqueta despenca. É muito característico de prova. Tem 2 anos seguidos que a Unicamp cobra a mesma coisa relacionada à vancomicina, tá bom? Aí você troca o antibiótico e fica tudo bem. O paciente segue muito bem, obrigado, as plaquetas dele voltam a subir rapidamente, tá bom? Além disso, infecções a gente deve ter sempre em mente, especialmente infecções virais. Então a gente vai sempre pesquisar hepatites. A bactéria Helicobacter pylori também está relacionada com plaquetopenia. Infecções monolike e o próprio vírus do HIV. E além disso, doenças autoimunes de uma forma geral, até pela própria inflamação sistêmica, elas cursam com plaquetopenia, tá? Então, aqui voltando para a nossa questão, qual exame não faz parte da nossa avaliação ou conduta inicial? Então, como a gente viu, a pesquisa de vírus faz parte do nosso screening inicial, assim como o FAM, buscando aí uma etiologia autoimune, e a pesquisa do H. pylori também entra no nosso screening inicial. Então, e além disso, a gente viu que a fenitoína, que é um tipo de anticonvulsivante, ela pode sim ser causadora da plaquetopenia. Ou seja, a gente até não costuma fazer logo de cara, assim, a gente exclui outras coisas. Mas, se não sobrar mais nada, a gente pode sim lançar a mão de trocar o anticonvulsivante dessa paciente. Mas agora, o que a gente não faz de cara num caso desse é o aspirado de medula óssea, tá bom? O mielograma a gente vai reservar só para situações em que a gente não está convencido de que é uma plaquetopenia induzida por alguma outra causa. A gente vai fazer o mielograma quando a gente estiver suspeitando de uma doença primária da medula, tá bom? Então, bora lá, mais uma. Mulher de 67 anos, hipertensa, obesa, diabética, vem ao pronto-socorro com fraqueza. Odinofagia, tosse e dispneia 10 dias. Ela teve febre e cefaleia do 3º ao 6º dia do início dos sintomas. E ela foi vacinada contra a Covid-19 há 3 meses atrás, com a vacina da AstraZeneca. O exame clínico mostra pra gente um regular estado geral, ela tem uma temperatura de 36,8, com uma frequência respiratória de 33, uma frequência cardíaca de 102, uma saturação de 89%. Tem estertores, que estão mais intensos à direita, e tem equimoses nas coxas. O RT-PCR dela para o SARS-CoV-2 vem positivo, ou seja, ela está infectada com Covid neste momento. Os exames mostram pra gente uma hemoglobina de 11, um VCM de 81, um HCM de 29, um RDW de 13, reticulócitos de 1%, leucócitos normais, com diferencial normal, uma linfopenia, mas que é muito comum, né, nos pacientes que têm infecção pela Covid, e tem uma plaquetopenia de 24 mil plaquetas. Tem uma atividade de protrombina, um TP de 99%, normal, um TTPA, uma relação também normal, um dímero aumentado de 2.149 com um DHL normal. O diagnóstico mais provável nesse caso é o quê? Pseudoplaquetopenia, PTT, PTI ou trombocitopenia associada à vacinação, a VIT. Então, gente, vamos conversar agora um pouquinho sobre a PTI. A PTI, que é a nossa púrpura trombocitopênica imunológica, ela se manifesta geralmente com sangramentos mucocutâneos, já que ela está diretamente associada com alterações da hemostasia primária. Ela é um diagnóstico de exclusão, ou seja, a gente não tem nenhum exame que faça diretamente o diagnóstico da PTI. A gente vai investigar outras causas e na ausência de alguma outra causa que a gente detecte, aí sim a gente fica com a PTI. Mas uma coisa que é muito importante da gente lembrar é que não tem alteração de hemácia nem de leucócito. A PTI, a plaquetopenia, mais nada. O resto do hemograma desse paciente está normal. Ela tem uma incidência de 1,6 a 3,9 100 mil pessoas ano. Ela acomete pessoas de todas as idades. Em adultos, ela é 2 vezes mais comum em mulheres, enquanto que em idosos e crianças elas são igualmente prevalentes entre os sexos. Enquanto que nas crianças, 80% dos casos são autolimitados, ou seja, é um episódio único e que melhora sozinho. Nos adultos é o inverso.
80% dos casos acaba se tornando uma doença crônica, tá? E qual que é a fisiopatologia da PTI? Bom, acontece algum desbalanço ali no nosso sistema imunológico, em que a nossa célula apresentadora de antígeno, ela passa a reconhecer um autoantígeno plaquetário, ela mostra então esse antígeno para a célula T entende então que esse antígeno é algo estranho do nosso corpo, vai mostrar para o nosso linfócito B, que é a célula que produz os nossos anticorpos, né, o plasmócito, e o plasmócito então vai começar a produzir um monte de anticorpo contra o antígeno que foi apresentado anteriormente como sendo algo estranho ao nosso corpo. Então, os principais anticorpos que são formados são contra a glicoproteína 2B3A, que a gente conversou lá na aula 1, que é a glicoproteína mais abundante da membrana da plaqueta, que é aquela glicoproteína que faz a ligação com o fibrinogênio. E então o anticorpo ele vai se ligar a essa glicoproteína, vai fazer aquele processo de opsonização, que é a marcação, né, da plaqueta com esse anticorpo. E na hora que a plaqueta passar, for circular lá pelo nosso baço, pelo nosso sistema reticuloendotelial, o macrófago vai então fagocitar essa plaqueta que está ali marcada com o anticorpo. E além disso, pode ocorrer também a formação de anticorpos contra a glicoproteína 1B9, que vai atacar diretamente o macrófago na medula óssea, tá bom? Então, a nossa PTI pode ter esses dois principais mecanismos de ação. Então, voltando ali para a nossa questãozinha da paciente que está infectada com Covid, que tomou a vacina da AstraZeneca há 3 meses atrás e que está agora com plaquetopenia. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Pseudoplaquetopenia? Bom, vejam que aqui é um contexto completamente diferente da questão que a gente viu anteriormente. A pseudoplaquetopenia a gente vai suspeitar quando a gente não tem outras causas que são mais prováveis para a plaquetopenia. E aqui, de fato, não parece ser, porque a paciente tem várias causas que justifiquem essa plaquetopenia. Bom, por protrombocitopênica trombótica? Não parece ser PTT. Lembrem que a PTT é uma microangiopatia trombótica, ou seja, a gente vai ter anemia hemolítica, a gente vai ter disfunção renal, vai ter alteração neurológica, vai ter esquizócito, tá? Não existe PTT sem esquizócito. Com HB de 11, com DHL normal, com reticulócito baixo, não, esse paciente não está hemolizando, tá bom? Letra C, PTI? Vamos lá, talvez. E letra D, trombocitopenia associada à vacinação. Bom, gente, a VIT, a gente sabe sim que as vacinas tanto da Janssen quanto da AstraZeneca, elas foram associadas com eventos trombóticos e que ocorreram entre 5 a 28 dias após a vacinação, sendo inclusive os eventos muito mais próximos dos 5 do que dos 28 dias. Não houve nenhuma descrição até o momento na literatura de eventos que ocorreram após 28 dias. E além disso, é um evento que cursa com trombose e plaquetopenia. E nessa questão, a gente não tem nenhuma evidência clara de que haja um evento trombótico associado. Então, diante de tudo isso, a nossa principal hipótese é que a gente esteja diante, sim, de uma PTI associada ao Covid, que foi algo que aconteceu muito durante a pandemia. A gente viu muitos pacientes com PTI durante ou logo após a infecção pela Covid-19, tá bom? O diagnóstico da PTI, como a gente já conversou, é um diagnóstico de exclusão. E, de uma forma geral, na grande maioria dos casos, a gente não precisa de avaliação medular. Ela não é necessária. A gente vai fazer a avaliação medular apenas se a gente estiver realmente suspeitando que seja uma doença primária da medula óssea. Se a gente não tiver mais nenhuma outra causa que justifique a plaquetopenia deste paciente, tá bom? Lembrando que a investigação para vírus C, vírus B, HIV são recomendados para todos os pacientes e a H. pylori nos guidelines é recomendada se o paciente tiver sintomas do trato gastrointestinal ou estiver em área endêmica. Só que o Brasil praticamente inteiro é área endêmica para H. pylori, né? Então faz parte sim do nosso screening inicial dos pacientes com PTI. A gente classifica a PTI de duas formas diferentes, com a origem dela, que pode ser primária ou secundária, e também há uma classificação temporal, que a gente então classifica como sendo uma PTI recém-diagnosticada, quando ela é abaixo de 3 meses, ela é a forma mais comum nas crianças, é uma forma autolimitada e que várias vezes ela ocorre devido a uma alteração cruzada com um anticorpo que foi feito por algum outro processo. Por exemplo, a criança teve ali um quadro gripal, uma diarreia, enfim, a criança teve um quadro viral.
Aí ela produziu anticorpos, e esses anticorpos, pelo sistema imunológico da criança ser um pouco imaturo, esse anticorpo ele acabou não sendo 100% específico para aquele vírus. E a criança acabou produzindo anticorpos que têm uma especificidade duvidosa e que acabaram atacando as plaquetas também. Mas é um quadro autolimitado, tá? Ele some, e inclusive isso pode acontecer após vacinações também, tá? 3 a 12 meses a gente chama de PTI persistente, e acima de 12 meses a gente chama de PTI crônica, e essa, infelizmente, é a forma mais comum do adulto. E ainda tem uma outra classificação, que é a classificação de remissão recaída, em que o paciente volta a ter plaquetometria normal e depois acaba recaindo. E essa é a segunda forma mais comum no adulto, tá? Então, bora para mais uma questãozinha. Uma mulher de 26 anos, há 2 meses, apresenta hipermenorreia e petequias em membros inferiores. Foi realizada investigação ambulatorial com os seguintes exames: um hemograma de 11,2, um hematócrito de 34%, um VCM de 77, leucócitos de 3.900, com plaquetas de 14.000, contagem absoluta de reticulócitos de 24.000, contagem de plaquetas no citrato de 9.000, ou seja, confirmou a plaquetopenia, não é pseudoplaquetopenia, tá? Um DHL de 302, normal, uma bilirrubina total normal, combo direto negativo, uma função tireoidiana normal, B12, ácido fólico também normais, sorologias para HIV, hepatite B, FAN não reagente, coagulograma normal, ultrassom sem achados, ou seja, não tem esplenomegalia, não tem infecção viral, coagulograma é normal, então, vamos lá. Mas a paciente ela apresentou um rebaixamento do nível de consciência há 2 horas. Ai, senhor. E a tomo de crânio mostrou aquilo que todos os hematologistas, os médicos de uma forma geral, morrem de medo da PTI, que é o sangramento intracraniano. A plaquetopenia, o nosso principal medo é justamente isso, é que sangre dentro da cabeça, tá? Então, o tratamento da PTI vai ser direcionado de acordo com o grau da plaquetopenia e na presença ou ausência de sangramentos. Então, geralmente, quando a plaqueta está abaixo de 30.000 ou o paciente tem algum sangramento, as nossas principais escolhas são o corticoide, que daí pode ser tanto a prednisona de 0,5 a 2 mg por quilo dia, seguido depois de um desmame lento, então o paciente acaba ficando várias semanas tomando corticoide, ou dexametasona numa dose alta, de 40 mg dia por 4 dias e para, sem desmame, tá? De uma forma geral, o corticoide mostra pra gente uma resposta em 3 a 4 dias, tá bom? A nossa outra possibilidade é a imunoglobulina humana, mas que ela está reservada apenas quando a gente tem sangramentos ameaçadores à vida, justamente porque ela dá uma resposta de 24 a 48 horas, então dá uma resposta mais cedo do que o corticoide. Então, em sangramentos graves, em que a gente está preocupado, a gente pode sim lançar mão de usar imunoglobulina associado ao corticoide, tá bom? Mas o corticoide sempre entra. Com relação à segunda linha, os guidelines mostram pra gente uma equivalência entre eutrombopag, que é um agonista de TPO, da trombopoetina, o rituximab e a esplenectomia. Então, a escolha vai depender tanto da expertise quanto da disponibilidade do centro que está tratando este paciente, tá? Então agora, diante de um paciente que tem PTI com sangramento, que é o que a gente morre de medo, a gente deve avaliar o local de sangramento, a gravidade, a plaquetometria e se o paciente tem outros fatores de risco envolvidos. Ou seja, é um paciente que tem ali a sua PTI crônica, tem ali em torno das suas 50.000 plaquetas, tá tudo bem, elas são poucas, mas elas funcionam bem. Aí o paciente vai lá e tem um entorse, enfim, sei lá, uma dor de garganta e toma um anti-inflamatório não esteroidal, um AINE. Aí, gente, é aquele momento que o hematologista tem vontade de chorar. Porque assim, ele tinha pouca plaqueta, mas ela funcionava bem. Agora o paciente tem pouca plaqueta e ela não funciona. Ou seja, o risco de sangramento desse paciente acabou de aumentar em 1000%. Então, gente, sempre que vocês estiverem diante de um paciente que tem PTI, especialmente se for PTI crônica, orientem que eles não podem fazer uso de anti-inflamatório não esteroidal, tá? Então, não pode. Aumenta muito o risco de sangramento nesses pacientes. Então, a gente divide, se o paciente tiver um sangramento crítico, que geralmente está associado com plaquetas abaixo de 20.000, a gente deve fazer um tratamento imediato, a gente deve fazer uma intervenção ali, ó, na hora. Aí, então, a gente transfunde plaqueta
mesmo sabendo que essa plaqueta vai ser destruída, é uma medida heróica que a gente tenta fazer ali. Transfusão de plaqueta, faz imunoglobulina e faz corticoide. A gente faz tudo que a gente tem disponível. Se for um sangramento severo, então que a gente precisa de um tratamento urgente, a gente faz imunoglobulina e corticoide. Enquanto que se for um sangramento menor, a gente vai fazer só o tratamento com corticoide ou imunoglobulina, um ou outro. Mas, de uma forma geral, o que a gente usa na vida, na prática, é só o corticoide, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Para a paciente que teve o sangramento na cabeça, qual é a conduta terapêutica mais adequada para essa paciente? Pensa que ela tem ali um sangramento grave que a gente precisa de uma intervenção imediata. Rituximab? Bom, além do rituximab ser um tratamento de segunda linha para PTI, ele demora, às vezes, dias, semanas para a gente poder ver um resultado. Então, ele não vai agir ali de forma rápida no problema. Plasmaférese? Não, a plasmaférese ela é o tratamento salvador de vidas na PTT. Na PTI não tem impacto, tá bom? O ácido transretinóico, o ATRA também é o tratamento salvador de vidas, mas na LPA, na leucemia promielocítica aguda, na nossa M3, e não na PTI. Então, na PTI, diante de um sangramento ameaçador à vida, o que a gente vai fazer é a imunoglobulina, tá bom? Bora para mais uma questãozinha. Uma mulher de 35 anos, com história de epistaxe bilateral frequente e ciclos menstruais hipermenorrágicos, é encaminhada para a avaliação pré-operatória de mamoplastia redutora. Ela tem mãe e irmã que também apresentam um fluxo menstrual aumentado. Os exames mostram para a gente, então, uma hemoglobina de 11,5, com um VCM de 78, reticulócitos de 2%, leucócito de 5.000 com diferencial normal, plaquetas de 320.000, um tempo de protrombina, um AP de 6%, tempo de trombina de 17 segundos, um tempo de tromboplastina parcial ativado, TTPA, discretamente prolongado, de 1,29. A hipótese diagnóstica mais provável é hemofilia B, deficiência do fator 13, anticoagulante lúpico ou doença de von Willebrand. Gente, que questão linda da USP. Meu Deus, maravilhosa. Vamos então destacar quais são as dicas do enunciado que falam pra gente qual é o diagnóstico dessa paciente. Então vejam, é uma mulher jovem, que tem uma epistaxe bilateral já frequente há muito tempo, tem ciclos menstruais hipermenorrágicos, ok? Tem uma anemia com características ferroprivas, então veja que ela tem um VCM baixo e ela tem um RTTPA discretamente prolongado, tá? Essa hemoglobina com esse VCM sugere pra gente que ela tem ali um quadro de sangramento mais crônico. Mas agora, gente, qual que é o pulo do gato nessa questão? Onde que ele fala pra gente o que essa paciente tem de fato? É que ela tem mãe e irmã que também tem fluxo menstrual aumentado. Ou seja, ela tem história familiar positiva de sangramento. Então, gente, agora a gente vai conversar sobre a doença de von Willebrand. A doença de von Willebrand, ela é decorrente de uma alteração no fator de von Willebrand. E vamos lembrar, então, quais são as principais funções do fator de von Willebrand. Ele tem 3 principais funções, sendo ela a adesão plaquetária. Lembra lá da aula de fisiologia da coagulação, em que o fator de von Willebrand ele liga o colágeno subendotelial com a plaqueta que está ali circulando, perdida, feliz. Ele vai então fazer essa junção, ele vai ser o primeiro a recrutar as plaquetas ali para tampar o endotélio, tá? Para corrigir o endotélio. Além disso, ele tem uma função de ativação das plaquetas, fazendo com que elas mudem a sua conformação. Lembra que a plaqueta ela fica na forma de repouso dela redondinha. Quando ela é pescada pelo fator de von Willebrand, ela vira aquelas garrinhas, ela emite os pseudópodes para que ela possa, então, trabalhar, tá? E além disso, o fator de von Willebrand tem uma terceira função, que ele protege o fator 8. O fator de von Willebrand, ele anda ali, ó, de bracinho dado com o fator 8 na circulação. E quando eu não tenho o fator de von Willebrand protegendo o fator 8 ele é clivado. E ele é, então, descartado, ele não funciona. Então, para o fator 8 funcionar, eu preciso da proteção do fator de von Willebrand. Então, essas são as 3 principais funções desse fator. E a doença de von Willebrand, apesar de vocês acharem que ela não é algo tão comum, ela, na verdade, é a desordem hemorrágica hereditária mais comum que a gente tem. Mas ela, às vezes, ela é subdiagnosticada. Ela pode ser em decorrência tanto na redução da quantidade, então um distúrbio quantitativo, quanto na qualidade do fator de von Willebrand. Ou seja, eu tenho a quantidade normal, mas o fator não funciona bem por alguma causa, tá?
Ela se manifesta predominantemente por sangramentos mucocutâneos, com alterações envolvendo a hemostasia primária. E ela cursa muito frequentemente, tanto nas provas quanto na vida real, com um discreto alargamento do RTTPA, tá bom? Justamente por conta dessa ligação com o fator 8. Então, a nossa doença de von Willebrand, ela é decorrente, então, dessa alteração do fator, que é fundamental para a gente fazer a adesão plaquetária e também para manter os níveis do fator 8 adequados na circulação. Além disso, a gente classifica, então, a doença de von Willebrand em 3 tipos diferentes. O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Sendo que o tipo 1 e o tipo 3 são alterações quantitativas. O tipo 1, eu tenho uma deficiência parcial. Então, eu tenho uma redução dos níveis do fator de von Willebrand, mas que não tem uma repercussão tão significativa, não é nada ameaçador. Geralmente é do tipo 1, que é o quadro mais característico, é o quadro mais frequente que a gente vê, então 60% a 80% dos casos de doença de von Willebrand são do tipo 1, é muito parecido com o que está descrito no enunciado, que tem epistaxe, tem fluxo hipermenorreico, tem sangramento aumentado em procedimentos, é esse tipo de manifestação da doença de von Willebrand do tipo 1. Enquanto que a deficiência do tipo 3, ela é uma deficiência quase que total do fator, que vai se manifestar, então, como sendo quase que uma hemofilia A, justamente pela deficiência importante do fator 8 que vai estar associada, tá? E a gente tem o tipo 2, que é dividido ainda em 4 subtipos, que a gente vai conversar depois na aula sobre, na discussão de R+, em que a gente tem uma deficiência qualitativa, ou seja, eu tenho sim uma quantidade normal do fator, mas ele não funciona de forma adequada, tá bom? A clínica vai se manifestar, então, com sangramentos mucocutâneos, hipermenorreia nas mulheres, sangramento aumentado em procedimento, e uma coisa assim, ó, que é chave é o histórico familiar, já que a grande maioria dos casos da doença de von Willebrand são em decorrência de uma herança autossômica dominante. Ou seja, a gente vê os núcleos familiares com essa manifestação hemorrágica de gerações em gerações, tá bom? Laboratorialmente, a gente geralmente tem plaquetas normais, mas elas podem sim estar discretamente diminuídas, especialmente no subtipo 2B, que a gente vai ver depois, um TP normal, um TTPA discretamente prolongado e uma redução no próprio fator de von Willebrand, tá? E os tratamentos possíveis que a gente tem é o uso da desmopressina, que tem a capacidade de fazer com que o fator de von Willebrand, que fica ali guardado em grânulos mesmo, ali no nosso espaço subendotelial, sejam então liberados na presença da desmopressina. Isso vai aumentar de forma transitória os níveis de fator de von Willebrand, mas é uma estratégia que a gente usa na clínica para, por exemplo, fazer um procedimento, para algo que a gente realmente só precisa de um tempo que o fator esteja em níveis hemostáticos, tá? E a gente também pode fazer a reposição direta do fator em si, tá bom? Bom, então, voltando lá para a nossa questão, que a gente já viu que é uma paciente jovem, que tem mãe e irmã que também tem esse fluxo menstrual aumentado. Qual que é a hipótese diagnóstica mais provável? Hemofilia B. A hemofilia B, ela cursa com sangramentos relacionados à hemostasia secundária, ou seja, hemartrose, sangramento intraabdominal, sangramentos graves, hemorragias perigosas. E geralmente a hemofilia A e B, que são doenças congênitas, a gente já vê manifestações ainda na primeira infância. Então, geralmente sangra mais o coto umbilical, ou o paciente tomou ali as primeiras vacinas, a vacina dos 2 meses, que é intramuscular, e fez já um hematoma na coxa. Então, é muito difícil vencer primeiro ano da vida da criança sem a gente fazer o diagnóstico de hemofilia, tá? Deficiência do fator 13. O fator 13, ele é um quadro raro que vai cursar com sangramentos, mas com um coagulograma normal. Todo o coagulograma do paciente é completamente normal, mas ele sangra. Então, a gente precisa daí fazer a dosagem do próprio fator para poder fazer esse diagnóstico. Anticoagulante lúpico. A gente já viu que o anticoagulante lúpico, na verdade, ele cursa com trombose e não com sangramento. Então, a gente fica com a doença de von Willebrand, tá bom? Então, mais uma. Um paciente crítico, durante a internação prolongada em unidade de terapia intensiva e em uso de profilaxia medicamentosa contra eventos tromboembólicos, apresenta trombocitopenia induzida por heparina. Em relação ao quadro apresentado, assinale a alternativa correta.
E aqui, gente, a gente vai conversar sobre HIIT e eu decidi fazer com que a gente converse sobre ela, justamente pegando as alternativas dessa questão, para ficar de uma forma mais viável, para vocês entenderem melhor como que as provas cobram e entendendo a fisiopatologia dessa doença, tá? Então, a letra A. Costuma ocorrer mais frequentemente antes do 5º dia do uso da heparina? Na verdade, não, gente, porque a gente sabe que HIIT, de uma forma geral, na grande maioria dos casos, vai se manifestar entre 5 e 14 dias após o início da exposição à heparina. Tem um detalhezinho, mas que é bem infrequente, que é se o paciente ele já tiver sido exposto à heparina nos 30 dias que antecederam o evento, depois de um dia de exposição nova à heparina, ele pode sim daí cursar com HIIT, tá bom? Mas de uma forma geral, 5 a 14 dias. Porém, um detalhe que é importante é que a exposição à heparina para desenvolvimento do HIIT pode ser mesmo heparina profilática, não precisa ser heparina terapêutica, inclusive heparina de catéteres. Então, se for um paciente que está dialisando, que usa heparina no catéter, também pode induzir a HIIT, tá, gente? Então, ó, fiquem de olho, tá? Então, essa questão tá errada. Letra B. A presença de anticorpos antiplaquetários dirigidos contra o fator 4 plaquetário. Vamos entender como que é a fisiopatologia. A gente tem ali a plaqueta tem os grânulos, lembra que eu comentei? Os grânulos densos, também tem os grânulos alfa e tem ali o fator antiplaquetário 4. Esse fator antiplaquetário 4, quando a gente tem a heparina vai se ligar a esse fator antiplaquetário 4, formando um imunocomplexo. Esse imunocomplexo vai ser reconhecido por uma imunoglobulina, por um anticorpo, e esse processo dura em torno de 5 dias, de 5 a 10, 14 dias após a exposição. E esse imunocomplexo vai ser reconhecido por esse anticorpo, que vai ser, então, ligado à plaqueta. E todo esse processo, de formar esse imunocomplexo, do imunocomplexo ser reconhecido pelo nosso anticorpo, do anticorpo, então, se ligar à plaqueta de volta, é o que vai gerar toda a cascata de eventos relacionados ao HIIT. O HIIT, então, ele vai levar a uma ativação das plaquetas, e essas plaquetas, quando elas estão ativadas, lembram que elas desencadeiam toda a hemostasia primária, que vai cursar com a formação de trombo. O final da nossa hemostasia primária é a intensificação da geração de trombina. E, além disso, ele já ativa a cascata, a hemostasia secundária simultaneamente, tá? Então, ele vai levar à ativação da plaqueta, que vai fazer uma alteração endotelial, que vai liberar partículas que são pró-coagulantes e vai também gerar um estado pró-inflamatório nesse paciente. E, além disso, justamente pelo consumo das plaquetas, vai gerar uma plaquetopenia, tá? Porém, lembrem que a plaquetopenia da HIIT, ela não é uma plaquetopenia muito importante. Inclusive, se a gente tiver uma plaquetopenia abaixo de 20 mil, isso fala contra ser HIIT, tá? Geralmente, as plaquetas, elas ficam acima de 20 mil na trombocitopenia induzida por heparina, tá bom? Então, ela é uma plaquetopenia que está associada ao uso da heparina, que vai ser desencadeada pela formação desse imunocomplexo e que vai, então, gerar eventos trombóticos de uma forma mais significativa. Inclusive, a HIIT, pessoal, é uma das entidades que a gente tem conhecimento de ser mais trombogênicas. Então, assim, o paciente tem um risco enorme de trombose. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Letra C. Em geral, esse diagnóstico não está associado a complicações trombóticas. Não, acabei de falar, gente. Pelo menos metade dos pacientes vão ter algum evento trombótico em algum momento da HIIT, tá? Os eventos venosos, eles são mais frequentes que os eventos arteriais, mas os arteriais também podem acontecer. E isso é tão frequente que, a partir do diagnóstico de HIIT, a gente já está indicado a fazer uma busca ativa de trombose nesses pacientes. E a gente vai, então, fazer Doppler de todos os membros. Membro superior, membro inferior, tudo, e também de catéter. Se o paciente tiver catéter em jugular, a gente vai ter que fazer Doppler ali, porque realmente é algo muito comum e a gente não pode deixar passar, tá bom? A gente deve manter a anticoagulação plena, não é anticoagulação profilática, é anticoagulação plena para esses pacientes e sem o uso de derivados de heparina, tá? Mesmo que o paciente tenha plaquetopenia, a gente tem que manter a anticoagulação plena, tá bom?
E o que a gente pode, então, lançar a mão para anticoagular esse paciente são os DOACs e o Fondaparinux. Também a literatura traz para a gente o Argatroban e a Bivalirudina, mas a gente não tem essas medicações disponíveis no Brasil, tá bom? Então essa questão está completamente errada. Letra D. Possui baixa incidência em pacientes com exposição recorrente à heparina. Na verdade é o contrário, gente. Quanto mais exposições o paciente tem à heparina, maior o risco dele desenvolver HIT no futuro, tá? Especialmente se o paciente fizer uso da heparina não fracionada, que ela tem um peso molecular maior e o risco de formar os imunocomplexos também são maiores. Então, essa questão também está errada. E por fim, letra E, o sangramento gastrointestinal é uma manifestação comum, atingindo cerca de 50% dos pacientes. Não, gente, isso também está errado, porque apesar do paciente ser plaquetopênico, o sangramento é infrequente. As tromboses são muito mais comuns do que os sangramentos, então isso também está errado. Então, voltando lá para a nossa alternativa, a gente fica com a letra B, a presença de anticorpos antiplaquetários dirigidos contra o fator 4. Então, é isso aí, a principal fisiopatologia da doença. E aqui, gente, a gente faz o diagnóstico de HIT detectando esse anticorpo ante o fator antiplaquetário 4. Porém, esse exame, além de ser um exame que demora alguns dias para a gente poder ter o resultado, ele não é um exame universalmente disponível. E por isso foi desenvolvido o score 4T, e ele é 4T por trombocitopenia, tempo de queda de plaquetas, trombose, ou esse outro T aqui é outras causas de plaquetopenia. E a gente vai então olhar aqui o que o paciente tem, a gente vai encaixar ele aqui, e a gente vai definir que se ele tiver de 0 a 3 pontos, a probabilidade é baixa. Se ele tiver entre 4 e 5 pontos, é uma possibilidade intermediária, e entre 6 e 8 pontos é uma possibilidade alta da gente estar diante de um quadro de HIT, tá bom? Então, vamos lá mais uma. Uma mulher de 32 anos refere sangramentos há 3 dias, com aparecimento de hematoma por todo o corpo associado a sangramento gengival. No exame físico tem gengivorragia, tem equimose extensa no tronco, dorso, membros inferiores. Os exames laboratoriais mostram pra gente uma hemoglobina de 12,4, hematócrito, VCM, HCM, plaquetas normais, glóbulos brancos com diferencial normal também, um RNI normal, mas com um TTPA prolongado de 68 segundos. Fibrinogênio também é normal. Foi realizado o teste da mistura, que não houve correção do TTPA. A principal hipótese diagnóstica é coagulação intravascular disseminada, deficiência de vitamina K, hemofilia adquirida ou hemofilia A. Então, gente, vamos conversar agora sobre hemofilias. As hemofilias, que é um tipo de doença que é muito mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino, justamente porque as hemofilias A e B, que são as mais comuns, são doenças ligadas ao cromossomo X. Por isso que é muito mais comum nos homens, já que eles só têm um cromossomo X, e se o cromossomo X vier com essa alteração, ela vai se manifestar, tá? E aí a gente tem também a hemofilia C, que é uma doença autossômica recessiva, mais comum, então, nos judeus askenazes, tá? Ela é uma deficiência, a hemofilia é uma deficiência ou uma anormalidade da atividade dos fatores de coagulação, do fator 8, do fator 9 e no fator 11, e pode ocorrer a deficiência adquirida desses fatores, em decorrência da presença de inibidores, que são autoanticorpos. E, geralmente, esses autoanticorpos, sei lá, 98% dos casos, 99% eu me arrisco a dizer, são direcionados ao fator 8 da coagulação, que são, então, os quadros de hemofilia adquirida. Bom, a hemofilia, ela comete mais de 1,2 milhões de pessoas no mundo, sendo que é mais frequente no sexo masculino. A hemofilia A representa 80% desses casos, então ela é mais comum e ela também é mais severa do que a hemofilia B. Na hemofilia A, cerca de metade dos pacientes vão ter uma forma grave da doença, enquanto que da hemofilia B, 1/3 só que vai ter essa forma grave e severa da doença. Apesar de ser uma herança relacionada ao cromossomo X, uma alteração hereditária, cerca de 55% dos casos, então mais da metade dos casos de hemofilia pode ser decorrente de uma mutação nova. Então o paciente não tem história na família. E a hemofilia B, cerca de 43% dos casos. Então veja que realmente é algo que chama a atenção. Nem sempre os pacientes precisam ter história na família. A gente classifica ela de acordo com a gravidade, baseado na quantidade de fator que esse paciente tem.
Se eu tenho, então, menos de 1% do fator, eu tenho uma doença severa. Tem os sangramentos espontâneos e sangramentos já na primeira infância, assim, coto umbilical, vacina, isso tudo a gente já acaba fazendo o diagnóstico da criança. Moderada, em que a gente tem 1 a 5% da atividade do fator. Nesses casos, geralmente são sangramentos que têm algum trauma envolvido, então geralmente alguma queda ou algo desse tipo. E hemofilia leve, que é entre 5 e 40% da atividade do fator, que às vezes até a pessoa pode passar a vida sem fazer o diagnóstico, ou então ter o diagnóstico só diante de alguma cirurgia, alguma coisa que realmente demande mais da hemostasia desse paciente. O diagnóstico, então, ele vai ser suspeitado na presença de sangramento fácil, que não está proporcional ao trauma, ou até mesmo um sangramento espontâneo. A história familiar, lembrando que mais de 30% dos pacientes não vão ter esse antecedente familiar. Ele vai cursar com alargamentos do TTPA, e são alargamentos importantes e que não corrigem com a mistura. E a gente vai confirmar o diagnóstico fazendo a dosagem da atividade do fator. Então, lembrando dos exames da nossa triagem de coagulação, o TTPA, via intrínseca, fator 8 e fator 9, o TAP, via extrínseca, fator tecidual e fator 7. Como a gente viu, hemofilia A e B, fator 8 e 9, ou seja, a hemofilia faz alteração de TTPA, não altera TAP, tá bom? Então, TTPA prolongado, a gente já conversou sobre isso, deficiência ou inibidor, a gente vai confirmar que a gente tem um TP, a gente vai realizar o teste da mistura, se corrigir, a gente vai pensar em deficiência, se não corrigir, a gente vai pensar em inibidor circulante. Os inibidores podem ser tanto anticoagulante lúpico, quanto um inibidor adquirido. Então, diante dessa mulher de 32 anos, ou seja, já é uma mulher adulta, que tem esse TTPA que não corrige com a mistura, que o resto do coagulograma dela é normal, a gente vai pensar em CVD? Não, a CIVD, a gente vai conversar dela mais pra frente, mas ela é um quadro sistêmico, em que geralmente o paciente ele tá hospitalizado, tá grave, tá séptico, e é um quadro extremamente grave, é uma alteração muito importante da hemostasia. Deficiência da vitamina K? Não, a gente viu que a vitamina K, ela tá diretamente relacionada com o TP e com o RNI, não com o TTPA. Hemofilia adquirida? Gostei. Hemofilia A? Bom, a hemofilia A, lembrando que primeiro é muito mais comum em homens e segundo que é uma paciente adulta. Hemofilia A, que é a hemofilia hereditária, geralmente a gente faz o diagnóstico ainda na infância. Então a gente fica como sendo mais provável mesmo ter uma hemofilia adquirida. Bom, a hemofilia adquirida, a gente vai suspeitar diante de pacientes que têm um TTPA prolongado, que não corrige com a mistura, que apresentam hematomas espontâneos e que sejam sangramentos desproporcionais ao trauma do paciente, tá? É uma condição rara e apesar de na questão ser uma mulher jovem, ela é muito mais comum em pacientes idosos. Ela ocorre devido à formação de autoanticorpos, sendo que esses autoanticorpos direcionados ao fator 8 são muito mais comuns. Cursa com sangramentos graves e tem uma mortalidade alta se não houver uma intervenção precoce. 40 a 50% dos casos deles vão ser considerados idiopáticos. 20% dos casos estão associados a neoplasias. Então, diante de um quadro de hemofilia adquirida, está, sim, recomendado que a gente faça um screening de neoplasia nesses pacientes. E 15% dos casos estão associados com doenças autoimunes. E o tratamento, justamente por ser uma doença autoimune, é com imunossupressão. Então, gente, bora lá para mais uma questãozinha. Um homem de 74 anos de idade foi internado no hospital para tratamento de câncer de cólon ascendente. A excisão laparoscópica inicialmente prevista acabou sendo convertida em laparotomia devido a múltiplas aderências e transfusão de sangue foi realizada devido ao aumento da hemorragia. Aos 17 minutos após o início da transfusão, a PA diminuiu de 150 por 70 para 90 por 40, houve aumento do sangramento e foi detectada hemoglobinúria. A anemia progrediu com um declínio do HB para 5,8, com aumento de DHL, bilirrubina total e a aminotransferase aspartato. A contagem de plaquetas atingiu 18.000. Foi evidenciado alargamento dos tempos de trombina, de tromboplastina, de protrombina e de produtos de degradação da fibrina. Socorro, Deus! Sobre o quadro acima, é correto afirmar que, nesse momento que os anestesistas piram, galera. Vamos indo aqui, alternativa por alternativa. Letra A. Os resultados sanguíneos são consistentes com coagulopatia intravascular disseminada, devido à reação hemolítica aguda transfusional. A hemoglobina livre aumenta a permeabilidade vascular, desencadeando a ativação de glóbulos brancos, o que leva a uma maior indução da cascata de coagulação,
e reações inflamatórias sistêmicas. Sim, galera. Mas depois a gente volta a entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas, gente, a CIVD, ela é uma coagulopatia extremamente grave. Ela geralmente está associada com um quadro séptico, então um quadro infeccioso grave, ou também com incompatibilidade transfusional. Pode levar, na verdade, a tromboses e também a hemorragias, é um distúrbio da hemostasia muito grave, que a forma de tratamento dela é através de corrigir o fator causal. Até a gente conseguir corrigir o fator causal, a gente deve fazer transfusões, especialmente de plasma, para poder repor os fatores para esse paciente. O que a gente costuma ver é o alargamento de TP, TTPA, de tempo de trombina e de dímero D, como sendo um representante dos produtos de degradação da fibrina, e uma redução de plaqueta, fibrinogênio, fator 5 e do fator 8, tá? Letra B. A hemoglobinúria sugere uma alta possibilidade de reação febril não hemolítica aguda, que ocorre principalmente na presença de contaminação bacteriana no sangue transfundido. Não, esse paciente claramente tem uma reação hemolítica aguda, tá? Não. Letra C. O tratamento para transfusão de sangue incompatível envolve uma rápida interrupção da transfusão de sangue e a administração de terapia de apoio adequada. Mesmo com essas medidas, a mortalidade por transfusão de sangue incompatível é superior a 90% se mais de 50 ml de sangue for transfundido. Gente, 50 ml de sangue é um copinho minúsculo, né? 90% de mortalidade? Não, né? Não faz nenhum sentido isso. Letra D. A hipotensão ocorre em cerca de 32% dos casos de TRALI, lesão pulmonar associada à transfusão, que tem como fator de risco grandes cirurgias, sendo provavelmente o mecanismo envolvido para justificar as manifestações clínicas e laboratoriais do paciente. TRALI? Não, gente. A gente vai conversar sobre TRALI depois na aula de hemoterapia, mas com certeza isso não é TRALI, acreditem em mim. E letra E, a hemoglobina livre se liga e inibe o óxido nítrico, resultando em constrição dos músculos lisos vasculares, ativação plaquetária e agrupamento de plaquetas. Esses mecanismos são, consequentemente, responsáveis pela hipotensão exibida pelo paciente. Também não, galera. Então, diante desse paciente que está lá com a barriga aberta, num procedimento cirúrgico, sangrando horrores, transfundindo, blá, 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 que tem uma alteração enorme na sua hemostasia, com alteração de tudo da triagem de coagulação, a gente está diante de um quadro de CIVD e a gente fica, então, com a letra A como sendo a resposta dessa questão. Então, gente, dei uma respirada. Agora a gente vai, então, só relembrar os pontos principais da aula, são as nossas take-home messages. Então, vamos lá. A plaquetopenia, que a gente deve, então, avaliar a história de sangramento do paciente, colher um novo hemograma no citrato e afastar causas secundárias. A PTI, que é um quadro autoimune, é um diagnóstico de exclusão, o tratamento vai depender da contagem plaquetária e da presença de sangramentos, e geralmente o corticoide é a nossa primeira linha de escolha, a gente vai reservar a imunoglobulina apenas para pacientes que têm sangramento grave. A doença de von Willebrand, que é a nossa causa hemorrágica hereditária mais comum, a gente geralmente tem uma história familiar positiva, sangramentos mucocutâneos, o TTPA discretamente alargado, a HIT, que ela é altamente trombogênica, a gente deve manter esse paciente anticoagulado. Geralmente ela inicia 5 a 14 dias após a exposição da heparina e a gente deve aplicar o score 4T nesses pacientes. E a gente depois faz a anticoagulação com DOAX ou com Fondaparinux. As hemofilias, que são, então, podem ser hereditárias, a deficiência de fator A, de fator 8, a hemofilia A, de fator 9, a hemofilia B. Pode ser também adquirida, que é a presença de autoanticorpos muito mais frequentemente direcionados ao fator 8 da coagulação e que é um quadro mais comum em idosos. E por fim, a CIVD, que é essa condição extremamente grave, uma alteração gigantesca da hemostasia desses pacientes, que tem inclusive uma mortalidade muito grave. É uma coagulopatia que também faz um consumo importante do fibrinogênio e ela cursa tanto com sangramentos graves como com trombose. Então, gente, era isso. Podem dar uma respirada, foi uma aula extensa, uma aula pesada, mas eu tenho certeza que essa aula realmente ela é fundamental para vocês acertarem grande parte das questões, tá bom? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição e vejam essa aula com bastante carinho. Tchau, tchau!